Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estejam conosco nesta noite de domingo, quando mais uma vez nós nos reunimos para cultuar o nome do nosso Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos ainda, por causa desta pandemia, restritos às realizações dos nossos cultos via internet ou de modo online. Mas a igreja tem cultuado, a igreja tem vivido, a igreja tem caminhado o seu dia a dia, sem dúvida, nos caminhos que o Senhor nos permite caminhar e nos tem usado para que no caminho, que é Jesus, nós possamos abençoar e sermos abençoados. Então, boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que está agora nos assistindo e nos ouvindo, na certeza de que esse culto é de abençoar ao irmão, a irmã, assim como o irmão e a irmã também deverão se tornar em pessoas abençoadoras. Vamos continuar orando pela nossa situação e agora vamos passar a direção à nossa vice-presidente. Nós estamos sob o Espírito Santo, é Ele que nos está dirigindo, mas Ele nos usa também para fazer as coisas de Deus. Um dos exemplos é a direção e a organização do nosso culto com o ministro de música e com a pessoa que se torna o que chamamos de oficiante, ou seja, que dirige então o culto. Graça e paz, igreja, graça e paz, amigo e internauta que nos assiste nesta noite. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, meu amigo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja com você. O tema do nosso culto, igreja, quão grande é a tua fé? Querido irmão, não se esqueça, a tua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. E não sei quantos da igreja se lembram. Alguns meses atrás, a nossa educadora religiosa pregou num culto à noite e distribuiu pequenas sementes de mostarda. E eu quero que você se lembre, meu irmão, do quão pequenina é aquela semente. Então, meu amado, exercite a tua fé. Não imagine que ela possa ser muito pequena. Lembre-se do grão de mostarda. Que Deus te abençoe nesta noite e que você sinta o cuidado de Deus. Leiamos a leitura de introito, que se encontra em Mateus 15, 25 a 28. Leiamos juntos, igreja. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Nós vamos louvar ao Senhor com o cântico do hino 340 do Inário para o Culto Cristão. Meu irmão, que seja grande a tua fé. Assim seja. Salvador bendito, o Senhor é a minha salvação, terei confiança e não temerei. Isaías 12, 2. Louvemos juntos, igreja. Boa noite a todos. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sobre a cruz morreste para me salvar, tudo padeceste para me livrar. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Só em ti confio, grande é teu amor. Nunca desprezaste o
só pecador, todo que contrito já te procurou. Pela tua graça salvação achou. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sim, em ti confio, Salvador fiel. Nunca abandonaste o teu Israel. Tua excelsa graça nunca faltará. Quem te confia não perecerá. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sempre em ti confio, grande é teu poder. Tus inimigos podes bem vencer. Salvo e bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo teu amor. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Só em ti, só em ti confio, grande Salvador. Nessa confiança que temos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continuemos louvando junto com nossa equipe de louvor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor para conosco. O Senhor é bom em todo tempo. Eu quero, antes de começar os louvores com a igreja, agradecer a Luciene, ao Mateus, que, como eu costumo dizer, no particular, mais uma vez, assim como nós temos dito, eles disseram sim a Jesus por desejarem estar junto com a igreja nesse instante. Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor Deus, a família de cada um de nós aqui. Abençoe a vida, Senhor Deus, da Luciene, seus sonhos, seus projetos. Abençoe a vida do Mateus também, Senhor Deus, na proximidade contigo, no conhecimento da tua palavra. Abençoe a todos que aqui estão, Senhor Deus, para que, Senhor, cresçamos em conhecer a Ti, não por ouvirmos falar somente, mas por, Senhor, sentirmos e vivermos e buscarmos a Tua presença. Abençoe a Tua igreja que está em casa, querendo e desejando, Senhor Deus, e Te exaltar nesse instante. Nós te pedimos isso, agradecidos por todos que aqui estão nessa gravação e tendo a certeza de que, Senhor, Tu sempre acrescenta em nossos corações o que é bom, Tua palavra nunca volta vazia. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu.
1 Pedro 4,11 diz: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém.
mais de ninguém, para sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, para sempre, amém. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Isaías 59, 1. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança,
Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Obrigada, equipe de louvor, que Deus abençoe vocês e suas famílias. Obrigada, mídia, obrigada, músicos, que vocês sintam a presença do Senhor em suas vidas e em suas famílias. Igreja, participemos do momento de confissão, leiamos juntos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Pastor Valdemir. Antes, irmãos, de começarmos propriamente o nosso momento de oração, eu quero declarar encerrado os trabalhos da nossa Assembleia regular. Nós abrimos a nossa Assembleia no domingo próximo passado, a deixamos aberta durante a semana para que os irmãos tivessem a oportunidade de se manifestar em relação aos pedidos de recebimento de membros por aclamação e também por carta de transferências, assim também como as transferências que foram dadas. Como não houve nenhuma oposição a nenhum daqueles nomes, não é? Nós, então, declaramos encerrados os nossos trabalhos da Assembleia, apenas comunicando que o pedido dos irmãos Célio e Helenice já havia sido cancelado anteriormente. O casal havia comunicado à nossa administração que não poderia confirmar o pedido devido a razões pessoais, não é? Mas eles vieram falar com o pastor. E até por acaso estavam aqui, né, por causa da apresentação do neném ligado à família, mas nós lemos o nome deles aqui, mas eles já haviam, na verdade, comunicado que não iriam confirmar o pedido de transferência. Apenas fica assim como comunicação. Declaramos, então, encerrados o trabalho da nossa Assembleia neste culto da noite. Vamos, então, irmãos, orar, fazer o que fazemos também em todos os nossos cultos. Temos o culto de oração, onde há bastante tempo, né, dedicado à oração. Mas nos nossos cultos dominicais há um tempo reservado para a oração. E vamos aproveitar para orar, pedindo a Deus para que Ele nos ensine a voltar aos nossos cultos presenciais. Vamos pedir pela igreja, pela direção de Deus, a orientação do Senhor, para lutarmos, enfrentarmos, batalharmos de forma correta, com disposição, enfrentando os desafios que estão sendo colocados diante de nós. Pedir, irmãos, sentimentos, percepção, para percebermos aqueles que estão ao nosso alcance, mas que estão feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários, isolados. Que o Senhor tenha misericórdia dos que morrerão ainda hoje, tenha misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suporte o vazio, solidão, saudade. Deus tenha misericórdia dos que já estão passando por isto, sofrendo o vazio, a saudade dos que se foram. E eu quero aproveitar a oportunidade para comunicar que no dia de ontem, sábado, o Senhor chamou à sua presença a irmã Petrolina, que é a mana, é a irmã carnal da irmã Berenice. Depois de um sofrimento muito grande, a irmã Petrolina finalmente descansou no Senhor. E nós, nesse momento, agradecemos a Deus a sua vida, o legado que ela deixa aos seus familiares, aos seus amigos, os que conviveram com ela através também da fé em Cristo, e o conforto, né, para esses parentes, para a irmã Berenice.
Oremos, irmãos, por nossas autoridades municipais, estaduais, as autoridades federais. Vamos continuar pedindo pela situação de Manaus e lugares próximos, devastada pela Covid-19, pelo Rio de Janeiro, né? Cujos índices têm aumentado consideravelmente. O governo está pensando em estender um pouco mais a ajuda que tem sido dada à população, mesmo sendo isso um desafio, não é? Para as reservas econômicas. E nós precisamos, queridos, colocar diante de Deus essa situação de tantas pessoas sem fontes de ganhos, sem emprego, com seus recursos quebrados, exauridos, minguados. Deus tenha piedade e misericórdia, que portas sejam abertas. O Senhor tenha piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Entendamos, meus amados, que a diversidade étnica, racial, é uma das maneiras do Senhor, de forma imparcial, nos mostrar a beleza do seu amor perfeito e real por nós todos. Peçamos com o coração que Ele nos ajude a cuidar dos órfãos, das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Que a igreja olhe também com carinho os que nesta nossa igreja se levantam preocupados com essa situação. O que podemos fazer pelas crianças abusadas? Ilumina, Senhor, os que estão trabalhando por e com vacinas e remédios outros. Apressa, Senhor, a cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, roupeiros, serventes, presentes nesta árdua luta, que se juntam a outros para salvar vidas e colocando às vezes as suas em risco. Continuemos a orar no silêncio das nossas almas, ou com os gemidos dos nossos corações. Pelos pais e mães de oração, oremos por eles. Oremos pelos enfermos, irmãos, pela nossa lista de enfermos. Conforme o nome, a letra que começa o seu nome, você tem uma lista lá de nomes de pessoas os quais nós temos orado. Não esqueça desses nomes. Senhor, hoje nós te pedimos pelo teu povo na Somália. Para os irmãos poderão abrir os olhos para acompanhar um pouco o nosso slide, né? Para ajudar nas informações. A Somália está na África extremo oriental, ou chifre africano, tem 16 milhões de habitantes, divididos em 22 etnias. Décadas de guerra civil e fragmentação política fazem da Somália um dos países mais pobres do mundo. 7 em cada 10 somalis vivem em grande pobreza e cálculos não oficiais garantem que 35% da população vive em extrema pobreza, ou abaixo da linha de pobreza, ou na miséria. 99,7% do povo é muçulmano. Há cerca de 9.200 fetichistas, uns 9.000 cristãos católicos ortodoxos etíopes, 3.100 protestantes ou evangélicos, e talvez haja uns 2.000 católicos romanos, cujo número depende do número de italianos que estão no país. Entre os chamados de cristãos evangélicos, a grande maioria de etíopes.
Não há nenhuma denominação organizada no país e há cerca de 600 evangélicos ou protestantes que são ex-muçulmanos, convertidos do Islã e que vivem por causa disto como criptos cristãos, não podem se revelar, cultuam às escondidas e sabem que se forem descobertos serão mortos. Uma das afirmações mais conhecidas entre os cristãos no país é: se você quiser viver pouco, é só se tornar cristão ou cristã, porque a morte vai vir rápido. Além da intolerância comum, irmãos, por parte do governo radicalmente muçulmano, os cristãos, principalmente os evangélicos ou protestantes, são alvos constantes da Al-Shabaab, um grupo terrorista islâmico sediado na Somália, mas que luta também contra o governo e que é aliado da Al-Qaeda, da Boko Haram da Nigéria e do Estado Islâmico. A Al-Shabaab prega o extermínio de todos os cristãos e garante que não vai descansar enquanto não ver isto sendo cumprido. Mas não é pela força nem pela violência, né? Diz o Senhor, que nós somos mais do que vencedores. Mas oremos, irmãos, pelos nossos poucos irmãos. A grande maioria, como disse, são estrangeiros, não são da Somália. Os poucos somalis, talvez uns 600, né? Que sejam evangélicos, vivem escondidos, fazem-se passar por muçulmanos para não serem descobertos. Então, os irmãos, imaginem, né? Eu fico pensando, então, nós aqui vivendo na liberdade que temos, não aproveitamos às vezes a oportunidade. Quantos estão deixando passar toda essa pandemia, toda essa época, e não assistiram nenhum culto da igreja? Eu lhes posso assegurar isso. Infelizmente, irmãos, há membros da igreja que têm recursos, têm celular, têm televisão, mas não assistiram sequer um dos nossos cultos via online. Que pena, né? Será que é preciso entrarmos numa situação de perseguição, de proibição, para a gente perceber quanto estamos deixando a oportunidade passar? Vamos orar pelos irmãos da Somália. A única igreja católica que havia no país foi fechada há algum tempo atrás e não teve mais permissão de ser aberta nem para receber estrangeiros. Em nosso momento de oração, nós temos um momento missionário, quando ouvimos informações dos nossos parceiros e parceiras, organizações parceiras, né? E aí também temos um momento de oração por esses parceiros e por estas parcerias. Olá, amigos. Enquanto nós olhamos algumas fotos do trabalho de pastor Marcos Matos, Amigos do Sertão, nós queríamos lembrar de orar por ele, este grande servo de Deus, por vilas, por favelas, preferindo as áreas periféricas da cidade, junto com a sua equipe de trabalho de evangelização. Lá está ele, no meio da chuva, no meio do sol, onde for, com o seu carro ou um carro emprestado, levando mantimentos, procurando ajudar as pessoas necessitadas onde elas estiverem. Oremos nesta hora, neste momento, por pastor Marcos Matos do Sertão, a sua família, sua esposa, aquelas crianças que ele está ajudando, geralmente ficam tão felizes, tão alegres quando encontram um amigo como este que procura levar adiante o Evangelho. Está aí ele neste final de ano, neste final de 2020, e já neste início de ano, já nesses dias passados, levando a mensagem da alegria, da palavra de Deus, levando esperança onde ela é tão necessária, no meio de crianças muitas vezes desamparadas ou com pouquíssimos recursos. Está aí a sua equipe,
que também se reúnem em momentos maiores, em lugares de pregação da palavra de Deus, junto às famílias, junto a crianças, junto a bairros, em lugares de necessidade do Evangelho de Jesus Cristo. Pastor Marcos Matos não necessita de apresentação. Já esteve aqui muitas vezes, muito simpático, muito alegre, muito animado, realmente movido pelo Espírito de Deus para fazer a obra dele, a obra de evangelização. Assim, quando nós contribuímos por missões, nós estaremos também contribuindo com esta obra ali no sertão, ou nos sertões, ou nas cidades, ou nas periferias por onde ele estiver. Nós vamos, portanto, agora orar por ele, continuar o nosso período de oração por missões. Agradecemos, ó Deus, pelo teu servo, pastor Marcos Matos, que ele continue sempre sendo dirigido por ti, orientado pela tua presença, para realizar a grande e excelente obra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai, estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixe cair em tentação, mas livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Participemos, igreja, do nosso momento de louvor e consagração. Leiamos juntos o texto. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. 1 Timóteo 6:11. Irmãos, nós não podemos esquecer de sermos gratos a Deus, né? Nossa gratidão faz bem ao coração de Deus. O Senhor se entristece quando esquecemos de reconhecer os seus cuidados para conosco. Por isso nós não podemos deixar de falar do milagre da contribuição. Porque, apesar de todas as dificuldades, de irmãos perdendo empregos, perdendo as suas fontes de renda, nós não diminuímos as nossas contribuições, os recursos da igreja têm entrado para possibilitar acontecer o que está acontecendo. Nossas mãos estão estendidas, ajudando famílias carentes, ajudando outras igrejas que também têm trabalhos sociais, mas não têm os mesmos recursos que as nossas, permitindo-nos sermos fiéis com os nossos missionários, né? Não falhando com eles em nossas contribuições. Que coisa boa, irmãos, isso não é para nós nos ufanarmos, mas é para reconhecermos quanto o Senhor tem tido misericórdia e nos usado para sermos abençoadores. Ao sermos abençoadores, nós também somos abençoados. Podem ter certeza. Então, nesse momento de reflexão para a oferta, quando vamos louvar ao Senhor com os nossos hinos, quando estão aí colocados diante dos irmãos os números das contas da igreja, não é? Bom, reflita mais uma vez, seja grato a Deus, porque o seu coração ouviu o Espírito de Deus e você tem sido um crente liberal, uma pessoa que tem estendido a mão e o coração em favor da sua igreja, e repense como você há de continuar a participar deste milagre. Nossa fé, Jesus contemplará. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 22. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer.
nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvidar, dá-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele prometeu e não irá negar. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Igreja, nós vamos agora homenagear os nossos aniversariantes. E o nosso convite é que você estiver perto de alguém que faça aniversário nesta semana, que você dê a ele o nosso abraço. Isto se você puder. Vamos fazer tudo com cautela. Mas dê um abraço em alguém que está ao seu lado, em nome da nossa igreja. Dia 7, Márcia Gomes de Freitas. Dia 8, Aline Carvalho da Costa Andrade da Rocha, Arthur Felipe de Matos, Aurora de Jesus Peçanha, Pietra Morim Vieira da Glória. Dia 9, Giovana Teles Dutra, Catherine dos Reis Ferreira de Almeida. Dia 11, Glauber dos Santos Albuquerque. Dia 12, Alessandra Correia da Silva, Benjamin de Oliveira Francisco Souza, Eliseu de Souza Mota Silva, Márcia da Costa Mota. Dia 13, Bianca Nogueira Paraíso, Gilberto Gonçalves Campos, nosso missionário, Isabela Mota Rastenreich da Costa, Marilza Pereira de Abreu, Tiago Vaz de Souza. Louvemos ao Senhor com o nosso cântico especial. Neste dia especial, seu sorriso é sem igual, não dá pra esconder. A alegria que é sem fim transformou-se no jardim e tudo. Porque mais um ano de vida o Senhor lhe deu. Posso ver o novo brilho em seu ser. Muitas bênçãos lá do céu lhe concedeu, por isso vamos cantar. Parabéns pra você, por isso vamos cantar. Parabéns pra você. Querido Deus e Pai, recebe, Senhor, a nossa gratidão
pela tua igreja, pelos teus servos que vão completar mais um ano de vida, mais uma dádiva que tu nos tens concedido. Obrigada, Pai, nós queremos te render ações de graça em nome de Jesus, pela fidelidade dos teus servos, pela alegria que eles têm, Senhor, de te servir. Muito obrigado, ó Deus, porque tu tens dado condições à tua igreja de ofertar. Muito obrigado a Deus pela nossa administração. Abençoa, Senhor, os recursos. Abençoa, Senhor, o uso desses recursos. E abençoa, Senhor, os nossos missionários. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Muito obrigado a Deus por essa agência do teu reino. Muito obrigado a Deus pelos projetos que tu tens colocado no coração da tua igreja. Querido Deus, nós te louvamos pela vida do pastor Valdemir, pela vida, Senhor, do nosso ministro de música, o Cizinho, pela vida, Senhor, dos músicos, pela vida da equipe de louvor, pela vida da mídia. Muito obrigado a Deus pela dedicação dos teus servos. Recebe, Senhor, a nossa oração de gratidão. Recebe, Senhor, a nossa oferta de amor. Nós te oramos em o nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, nos consagrando, ouvindo a Jeane e o Sávio. Eu vivi uma vida baseada em mim. Percorri caminhos distantes de ti, Jesus. Me perdi tantas vezes até te encontrar. Se cair em ti, posso levantar. Pois errei tantas vezes até acertar. Seu amor por mim me fez te amar. O sacrifício de Jesus não foi em vão. És o amor que preenche o meu coração. O que perdeu, o que deixou pra trás, aquilo que pedia um dia Deus priorizar. O que largou em troca desse amor que te alcançou, que nos fez salvo pela graça. Eu fiquei por tanto tempo procurando paz, até entender que a voz que acalma o mar pode acalmar o meu interior. A sua voz, o sacrifício
de Jesus não foi em vão. És o amor que preenche o meu coração. O que perdeu, o que deixou para trás, aquilo que impedia de a Deus priorizar. O que largou em troca desse amor que te alcançou, que nos fez salvo pela graça. O que perdeu, o que deixou para trás, aquilo que impedia de a Deus priorizar. O que largou em troca desse amor que te alcançou, que nos fez salvo pela graça, por meio da fé, por meio da fé, por meio da fé, por meio da fé. Amém. Obrigada, Jeane e Sávio, que Deus abençoe a vocês e suas famílias. Nossos parabéns. Leiamos, igreja, proclamação e edificação. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Recebamos o pastor Valdemir com as nossas orações para a celebração da palavra. É bom ver, irmãos, a nossa juventude se deixando usar, não é? Senhor, e nessa composição aí recente. Parabéns, cara, muito bom. Ritmo jovem, mensagem para todos, mas que é feita para os jovens, né? Isso é muito bom. Deus abençoe vocês. Quero compartilhar com os irmãos nesta noite o texto que está lá em Isaías, capítulo 45, verso 7. O tema da nossa reflexão é a criação do mal. Isaías 45, verso 7. Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Amados e amadas, há versículos, há textos bíblicos que se tornam em verdadeiros refrões, estribilhos, banners, proclamações altissonantes. Deus é amor. 1 João 4:8, 4:16. O Senhor é misericordioso, piedoso. Salmos 103:8. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação ou na angústia. Salmos 46:1. O Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5:11. E ai de nós, irmãos, ai de nós, se outros textos como estes não existissem nas Sagradas Escrituras. Mas há textos bíblicos que ficam meio escondidos, que não são muito repetidos. Textos do tipo Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Texto do tipo Êxodo 33:19, que é repetido em Romanos 9:15, pois o Senhor diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Do tipo Romanos 1:18,
porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Do tipo do texto que escolhemos para nossa reflexão. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. É importante, meus amados e amadas, que não os percamos de vista, nem os textos que falam da misericórdia, do amor, do socorro de Deus, mas também estes não devem ser perdidos de vistas. Esses e outros textos pertinentes ou semelhantes a estes. O contexto deste texto são as palavras dirigidas por Deus ao rei Ciro, o grande rei da Pérsia, que fez com que caísse a grande Babilônia. Palavras através do profeta Isaías, mas que tinha um público-alvo, que era Ciro. Ciro fez com que a Babilônia provasse do veneno que ela fizera os outros beberem. São por causa de Ciro as palavras transmitidas, então, ao profeta Isaías: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Sem dúvida, meus amados e amadas, elas são contundentes e precisam ser entendidas em suas realidades, para que, de repente, não tenhamos um Deus criado à nossa imagem e semelhança. Um Deus que é aquilo que nós gostaríamos que Deus fosse. Mas nem sempre Deus é o que nós queremos que Ele seja. Claro, nós temos nessas afirmações um assunto muito grave: a questão do mal, a criação do mal. Notemos, em primeiro lugar, que Deus disse ao profeta para que esse repetisse o que Deus disse no contexto de Ciro: eu formo a luz e crio as trevas. É importante nos recordarmos da criação do mundo, sobre a qual está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e então disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis de 1 a 3. Ora, as trevas que existiam sobre a face do abismo, quando a terra era ainda disforme, existia porque Deus a criara. A treva não surgiu por auto e espontânea vontade, senão as trevas seria Deus. Ela existia porque Deus permitiu que ela existisse. Ela existia porque Deus a criou. Havia trevas porque antes de Deus dizer em relação à terra, haja luz, já existiam as trevas cósmicas, como também existia a luz cósmica e a luz da habitação de Deus. Porque, como a Bíblia diz, Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. 1 João 1,5. Naturalmente que, neste contexto de Ciro, a luz era a simbologia da prosperidade, da importância deste rei como conquistador da Babilônia, prosperidade e importância que Deus lhe dera, que Deus criara para ele, para que o juízo dele, de Deus, contra a Babilônia acontecesse. Enquanto as trevas eram a simbologia da desgraça calamitosa da Babilônia, derrotada, humilhada e escravizada após tanta grandeza. Da mesma forma, tais trevas foram criadas por Deus como o juízo que chegara à grande Babilônia. O que Deus estava dizendo ao profeta é que ele proclamava a sua soberania sobre essas duas realidades, sobre esses dois elementos, luz e trevas, trevas e luz. Ele disse ao profeta que ele cria, que ele forma a luz e trevas em termos físicos, como é ele quem se serve da luz, assim como é ele quem se serve das trevas para realizar os seus intentos. Embora nos dias atuais os confrontos entre forças do bem e do mal, entre a verdade e a mentira, entre a honestidade e a corrupção, possam ser representadas pelas figuras da luz e das trevas, elas não se encaixam nessas afirmações de Deus.
crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça ou o mal. Não se encaixam porque esta afirmação não significa que a desgraça ou o mal criado por Deus, esse mal que Deus cria, essa desgraça que Deus cria, seja a desgraça ou o mal moral. A desgraça, a tragédia do pecado, como são os males da mentira, da corrupção, do adultério, da prostituição e da maledicência. Não é Deus que cria esse tipo de coisas das trevas. Agora, por certo, as consequências, os resultados da mentira, da corrupção, do adultério, da prostituição, da maledicência, têm a ver com Deus, sim. Não é Deus quem cria a desgraça ou o mal moral. Deus não cria a desgraça moral nem o mal moral. Tiago declarou: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1,13. A essa altura pode ser que alguém então me pergunte, mas pastor, e o mal? O mal que levou Lúcifer, assim vai descer a procurar para si a glória de Deus, que já era a glória de Cristo, né? Que Lúcifer quis tomar. Esse sentimento maligno, como é que apareceu em Lúcifer? Foi Deus quem criou? Se não foi Deus quem criou, como é que Lúcifer chamou para si isto? Como é que a atitude errada de Lúcifer passou a existir no ambiente onde ele estava? Que era o ambiente da habitação de Deus, que vive na luz. Voltemos ao texto da criação do mundo. Havia trevas sobre a face do abismo. Se não houvesse trevas, Deus não teria como dizer, haja luz. É como eu disse há pouco, as trevas cósmicas foram obras de Deus. Da mesma forma que para haver luz se fazia necessidade de haver trevas, para que os anjos de Deus optassem pela adoração a Ele, voluntária, optassem pela adoração amorosa a Deus, Deus os criou com o livre-arbítrio. Mas como haveria o livre-arbítrio se não houvesse a possibilidade do erro, a possibilidade da rebeldia, a possibilidade da ingratidão? Não. Deus não criou a rebeldia, Deus não criou a ingratidão, Deus não criou a idolatria do orgulho, mas criou a possibilidade dessas realidades existirem. Não foi Deus quem criou os atos pecaminosos. Tanto que ele disse ao profeta, eu promovo a paz e causo a desgraça. Ele não diz, eu promovi a paz, eu promovi a desgraça. Ele diz, eu faço, ele não diz, eu fiz. Mas foi se aproveitando disto, da possibilidade de optar pelo erro, que Lúcifer então fabricou o pecado da arrogância, fabricou o pecado da rebeldia, da ingratidão e do culto a si mesmo, no que foi então seguido por miríades de anjos, que então foram expulsos do céu. A maior parte da teologia evangélica acredita que dos anjos que se mantiveram fiéis a Deus, Deus então lhes tirou o livre-arbítrio para que eles não mais pudessem pecar. Mas insistindo nesse seu desejo de ser adorado por uma raça inteligente, que lhe adorasse voluntariamente por amor, Deus cria então o ser humano lhe dando livre-arbítrio. Porque sem livre-arbítrio não haveria voluntariedade. Deus sabia que o ser humano também iria cair? Sabia, mas preferiu fazer a si mesmo o ser humano, porque ele sabia, sempre soube, que entre os seres humanos sempre existiriam aqueles, mesmo pressionado pelos pecados, haveriam de amá-lo, haveria de segui-lo voluntariamente, haveria de ter prazer no nome e nos atos de Deus. Para que não mais fizesse então como Lúcifer fez, que se tornou Satanás, para que também não fizesse o que fizeram os anjos que seguiram a Lúcifer e que se tornaram em demônios, Deus então teria tirado o livre-arbítrio dos anjos atuais, mas sempre insistindo, não é? Então, como eu disse,
na voluntariedade do amor por Ele, no louvor por Ele, é que Ele cria os seres humanos com livre-arbítrio, mesmo sabendo, como disse, que os seres humanos iriam optar pelo mal. No contexto de Ciro, o mal criado por Deus foi o mal da guerra, destruiu a Babilônia. Sabe, irmãos, a guerra é sempre a antítese da paz. De modo que Deus afirma, faço a paz, depois a guerra. Eu crio o mal da guerra, depois eu trago o bem da paz. Afinal, está escrito na Bíblia, nos Salmos 65, verso 7, que Deus acalma o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Deus interfere com o tumulto das nações. Nós estamos vivendo, irmãos, num mundo de nações tumultuadas. O Apocalipse chama esse tumulto de o bramido das ondas dos mares. Como também está escrito nos Salmos 46, 9, que Deus é quem dá fim às guerras, até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Destruiu o nazismo, os alemães, o poder germânico, o poderio dos aliados? Humanamente falando, sim, meus irmãos, mas os irmãos podem ter certeza que até hoje isso é uma incógnita. Algo que não há resposta, porque os aliados não acreditavam na derrota da Alemanha. O poderio bélico alemão era simplesmente indescritível. Existem cientistas sérios, americanos, ingleses, que dizem que, inclusive, a criação dos discos voadores são de alemães. Inclusive os que aparecem por aí de vez em quando. Seriam armamentos alemães ainda, né? Oriundos já ainda daquele tempo, e que eles não sabem, não podem explicar razoavelmente como, de repente, a guerra se virou contra os alemães, eles perderam e foram castigados da maneira que foram castigados, como a grande Babilônia foi castigada. A Alemanha foi cruelmente castigada. Deus é que quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, dá fim às guerras. Então nós podemos crer, irmãos, sem medo de errar, que se Deus não tivesse interferido, essa guerra não terminaria do jeito que terminou. E por que Deus deixou acontecer a guerra? Nós temos uma mania de culpar Deus, né? Das lambanças que os homens fazem. Deus não instigou ninguém a fazer guerra. Deus não colocou no coração de Adolf Hitler que ele deveria dominar o mundo, assim como não colocou no coração de Lúcifer. Ele deveria chamar para si a glória que era de Deus. Mas como Deus criou Hitler, todos nós, com o poder de pensar nisso, é preciso, então, que nós colhemos os frutos daquilo que nós plantamos. E o que plantamos, irmãos, traz consequências, não só para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. No contexto babilônico, Deus criara o castigo da guerra para o então altivo, soberbo império que vencera o povo de Deus, porque, por sua vez, esse povo de Deus se afastara de Deus. A Babilônia escravizou esse povo, o povo de Israel, tirou o povo de Israel da sua terra, violou o seu templo, profanou seus vasos sagrados. Mas agora era a Babilônia que sofria o mal que Deus lhe criara pelas armas de Ciro. Com certeza o aviso de Deus, promova a paz e causa desgraça, era um aviso. Por sua vez, um aviso também a Ciro. Diga a esse rei que quem faz isso tudo sou eu. Para ele também não se envaidecer e achar que ele é o tal e que ele não pode ser derrubado. Há intérpretes que afirmam que estas palavras eram uma condenação aos ensinos do zoroastrismo, religião do rei Ciro, que ensinava que o bem e o mal eram produzidos por seres espirituais dotados do mesmo poder, mesmo não sendo os mesmos poderes. Para Isaías, Deus disse claramente que a luz e as trevas, o bem e o mal, estão sob a sua direção, estão à sua disposição. E aprendemos, irmãos, que como a Babilônia cria também Deus o mal, assim como a Babilônia criou o mal, Deus cria o mal expresso no castigo para os pecadores sem arrependimentos.
Deus cria e tem criado. Recordemos-nos do dilúvio. Deus castigou a humanidade com o dilúvio. Recordemos-nos de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu toda a cidade e todas as pessoas que moravam lá. Recordemos-nos dos cativeiros do povo de Israel, por causa dos seus pecados como povo, como nação de Deus. Recordemos-nos de outras situações que são projeções com terrível eloquência, como é o caso da perdição eterna. Olha as palavras de Jesus. O mesmo Jesus que diz: venham a mim cansados, sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ouçam as palavras de Jesus. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 41. Preparado para o diabo e os seus anjos. Quem preparou o inferno, ou o lago de fogo e enxofre, para o diabo e os seus anjos? O diabo? Não, foi Deus. Foi Deus que criou. Criou o inferno para o diabo e seus demônios. Mas ele, o Senhor Jesus, Deus feito gente, chamou de malditos os seres humanos que optam por esta desgraça. Então, que se evite este mal pavoroso, trocando-se o bem delicioso, precioso da salvação, recebendo o perdão de Jesus Cristo oferecido por sua morte vicária na cruz do Calvário, que se evite então o mal da perdição. Recebendo Jesus como Senhor e Salvador absoluto, pois, como avisa o apóstolo Pedro, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. 1 de Pedro 3,12. Estão usando a pandemia para ficarem ricos, estão fazendo tramóias, estão fabricando vírus, e eu não posso dizer sobre isso, seria leviandade dizer qualquer coisa em relação a isso, com certeza. Mas, querido, quem está fazendo mal nesses dias em relação a isso, o rosto de Deus vai se voltar contra eles. Podem ter certeza. Será que a pandemia é um castigo de Deus sobre a humanidade? Eu tenho dificuldades, irmãos, de reagir assim. Primeiro porque nós vivemos num mundo que sofre consequência dos seus pecados, dos pecados de nós todos. E desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no mundo, o mundo se desequilibrou. Dá para imaginar Adão como era antes do pecado? Não dá. Às vezes, conversando sobre Adão, lá no retiro, nós começamos a pensar, acho que Adão mergulhava no fundo da água e andava pelo fundo da água sem precisar de máscara, de nada disso. Sem pecado, acho que ele podia fazer isso. Descobriram há alguns anos atrás o fóssil de um crocodilo, 8 metros de largura, 36 metros de comprimento, crocodilinho, né? E alguém disse assim, oh, meu Deus do céu, para que um crocodilo desse tamanho? Para Adão passear em cima dele. Eu tenho certeza que passeava em cima desses animais enormes. A Bíblia diz que Deus criou os grandes animais, que Deus criou o Leviatã para brincar com ele. Então, irmãos, a dimensão de Deus está muito fora, né? Muito além daquilo que a gente pode compreender. Mas o aviso está aqui. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Alguém até que disse assim, mas demora, né, pastor? Aparentemente demora, mas se volta. É por isso, irmãos, que Deus diz, eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz, causa desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Mas sem medo de errar, a gente pode acrescentar as palavras do Senhor. Sou eu que dou paz e sossego para toda a eternidade. Então,
Creiamos em Deus, mas não nos enganemos, irmãos, com Deus. Não brinquemos com Deus. Deus não se deixa escarnecer. É o que diz a sua palavra. Tem muita gente hoje se dizendo cristão, muitas igrejas se dizendo cristãs, que estão escarnecendo de Deus, inclusive com as suas filosofias, com as suas teologias estranhas, com a sua permissividade, com essa ideia de que não tem nada a ver, que tudo é relativo, que o mundo mudou, que o mundo é outro. O mundo mudou, claro que mudou. Os dias são outros. O louvor nosso de hoje não é o mesmo louvor da década de 50, isso é óbvio que não, a maneira da gente fazer culto. Mas o pecado mudou, irmãos? O pecado não mudou. E o Senhor que se volta contra os que praticam o mal, continua sendo o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. E se você, querido e querida, está ao alcance da nossa voz, está longe de Deus, não o aceitou para ser o seu Pai amoroso, o seu Deus bondoso, misericordioso, que quando for preciso sacode você, que quando for preciso pune você, que quando for necessário põe você contra a parede, porque ama você e não quer que você faça as coisas que não deve fazer, mas coloque isso no seu coração. Prefira ser repreendido por Deus do que ser elogiado pelos seres humanos e viver no erro. Que Deus então nos abençoe. Amém. Vamos, irmãos, para a parte final, a nossa declaração final e também a bênção final. Leiamos juntos, igreja, a declaração final. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios 16, 13. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor vire o seu rosto para nós e nos dê a paz em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o que dizemos ao final dos cultos? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar, servir. Senhor poderoso e rei.